Nós estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste. Hoje recebendo o cientista político Marcos Guedes, professor Marcos Guedes, que é da Universidade Federal de Pernambuco, falando aí sobre o fenômeno Trump, né, o novo presidente dos Estados Unidos. Eu não entendo aquela eleição lá. A Hillary Clinton ganhou numericamente em votos, mas perdeu pela quantidade de delegados, perdeu na quantidade de delegados, perde a eleição dos Estados Unidos. É uma coisa meio antidemocrática, no berço da democracia, onde a maioria ganha, mas perde. Veja, esse foi um sistema feito há cerca de 150 anos atrás, quando não havia televisão, não havia avião. E os Estados Unidos, a federação foi composta pelos estados. Quer dizer, se você fosse fazer uma eleição direta e contar os votos, iria levar 3 meses para saber quem era o presidente e as pessoas iam acabando entrar em guerra. Quer dizer, o que é que eles decidiram? Cada estado fazia a sua eleição e o candidato que ganhasse teria os delegados do estado para uma convenção nacional que ocorreria em Washington, na capital federal, aonde iria se escolher o presidente, certo? Quer dizer, em geral, na história americana, a maioria dos candidatos que ganharam, a maioria dos delegados, eles ganharam também no voto. Mas existem casos, e eu acho que esse é um caso recente, como o caso também da eleição do Bush filho, não é? Com Al Gore, em que o candidato que teve mais voto popular, ele não conseguiu o número suficiente de delegados, como também na história americana já existiu casos em que o número de delegados era tão pequeno que um candidato de um partido conseguiu fazer com que os delegados de outro partido mudassem de opinião e votassem nele. Mas entendendo isso historicamente e olhando para a nossa realidade, de certa forma, é um sistema anacrônico, não é? Basta pensar no Brasil, há 30 anos atrás, nós temos um problema enorme nas eleições e depois da introdução do voto eletrônico, em 1 hora, 2, 3 horas, nós temos resultado da votação em todo o país. Quer dizer, os Estados Unidos, em função do voto ser no Estado, o Estado é quem decide até mesmo a maneira de apurar o voto, se é o voto em urna, se é o voto eletrônico. Isso gera uma série de problemas que, quem sabe, no futuro, eles venham corrigir. Final do bloco passado, né, eu disse aqui que o senhor, diferente de outras opiniões que nós estamos ouvindo por aí, vendo por aí, o senhor parece que vê o fenômeno Trump como novo presidente americano com uma certa esperança no coração. Não, eu acho que há uma incógnita, tá? Se Donald Trump, se ele tiver condições de estabelecer acordos e alianças com a China, com a Rússia, com a Europa, com a América Latina, que beneficiem os Estados Unidos, mas que sejam recíprocas, não é? Ele vai realmente tirar o mundo de uma situação que nós estamos vivendo há uns 5 ou 6 anos, que era uma escalada de guerra. Os Estados Unidos estavam envolvidos em 5 guerras no Oriente Médio. Não é pouca coisa, não é? E toda essa crise de imigrantes para a Europa é decorrente desses processos de guerra. Por outro lado, isso também vai resolver, ele vai capitalizar o Estado americano para poder fazer investimentos sociais. Contudo, existe o outro lado. Né? Lembre-se que a gente começou com uma pergunta: se Donald Trump não tiver condições de controlar aqueles radicais que o apoiaram, então os Estados Unidos estará indo numa direção de um grande conflito civil. Um homem que chegou na posição que ele chegou como empresário, né, um empresário de sucesso, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, deve ter lá as suas qualidades, não é à toa que ele está onde está, né? Sem dúvida. Olha, uma coisa para se admirar, ele nunca foi do Partido Republicano, pelo contrário, ele já foi do Democrata, do Republicano, ele estava à procura de um partido, entrou no Partido Republicano e derrotou todos os caciques do partido na indicação, homens com poder político, com poder econômico, e enfrentou a forte candidata do Partido Democrata e ganhou na eleição. Né? Nesse aspecto, como homem de comunicação, ele é admirável. Ele não é? tinha, inclusive, um programa de televisão no estilo Aprendiz, lá nos Estados Unidos. Né? Um amigo até chegou a fazer um comparativo dele com o novo governador
aliás, o novo prefeito de São Paulo, Jorge Dória, que também é homem de televisão e que ganhou, com propostas polêmicas, a capital da maior cidade brasileira. Mas eu acho que o que tem que se ver é isso. Eu acho que Donald Trump, pela primeira vez desde do fim do nazifascismo, um candidato de um país importante, de uma potência. Não é Jorge Dória, João Dória. João Dória. O que eu acho que o que é extremamente importante e grave é que pela primeira vez desde o fim da guerra contra o nazifascismo, um candidato político usa a bandeira da perseguição às mulheres, aos negros, aos homossexuais, aos latinos, como um instrumento político. Isso é extremamente perigoso porque isso está liberando nos Estados Unidos uma série de forças que antes estavam trancadas. Desses 3 últimos dias se tem chegado relatos de pessoas no meio da rua nos Estados Unidos ou nas escolas sendo perseguidas, não é? Em função de um discurso que, de certa forma, foi legitimado pelo presidente eleito. Se o presidente eleito pode dizer, olha, tira essa pessoa daqui porque ela é homossexual, ela é negro ou ela é mulher, por que é que um estudante ou um professor numa escola americana não pode dizer o mesmo? E se for por esse caminho, nós vamos encontrar nós vamos ter problemas gravíssimos. Bom, deixa eu lembrar a nossa rede social para quem quiser dar sugestões, participar do programa, né? Pelo Zap, o telefone do Zap da TV Nova é o 99203-8440. No Facebook, facebook.com/TV Nova Nordeste. No Instagram, @TV Nova Nordeste e @Pedro Paulo CN. Você acompanha a nossa grade de programação, os nossos programas, os nossos convidados, pode dar a sua sugestão, né? Pode comentar o programa que você viu, enfim, participar da nossa grade, da construção da nossa grade de programação na TV Nova Nordeste, junto com a TV Cultura, né, para todo o estado de Pernambuco e do Brasil. Né? Para os brasileiros, teve uma frase que nos causou um tremendo de um constrangimento, quando ele comparou os brasileiros a porcos, né, e de uma forma muito agressiva e chula, né, para nós imigrantes brasileiros, aliás, para nós turistas imigrantes que moram lá dentro dos Estados Unidos, tem muito brasileiro morando nos Estados Unidos, Miami, enfim. É sinal de luz amarela ou quase vermelha? Como é que a gente deve ter coisa de campanha, calor da campanha? Veja, se a gente está preocupado aqui, imagina essas pessoas que moram lá. O grau de preocupação dessas pessoas que amanhã na rua sejam agredidas, não é? O que eu acho é que o Brasil sempre teve uma política relativamente independente da política americana. E, de certa forma, no final do governo Dilma e no atual governo, o país relaxou um pouco em questão de política externa. Eu acho que a gente deve retomar uma política externa ousada que seja voltada para a nossa região. Retomar o projeto Mercosul, retomar o projeto do Unasul e retomar o projeto do Brasil como um ator independente a nível internacional. Eu acho que esse é o caminho para que a gente fique tranquilo e ocorra o que vem ocorrer nos Estados Unidos. Se por acaso os brasileiros voltarem, nós teremos como receber essas pessoas. Uma falta de... Uma candidata como Hillary Clinton, que contava com o apoio do presidente americano, né, o que deve passar na cabeça dela num momento como esse, perder para Donald Trump, né, que tinha propostas que as pessoas ficavam... Eram frases muito fortes de problemas que aparentemente não estavam no coração. Tirar os Estados Unidos do lamaçal, por exemplo, era uma coisa que foi colocada ao longo de toda a campanha, né? Os debates que aconteciam nos Estados Unidos, que eram transmitidos através das grandes redes internacionais, eram retransmitidos nos lugares onde estão acontecendo conflitos, na Síria, né? No Oriente Médio, né? E eles botavam de propósito com o chefe da família, dizendo assim, olha, é essa democracia que querem trazer para cá, né? Olha como eles estão discutindo, são 2 candidatos a presidente. Né? Isso é um mau exemplo para o mundo? Olha, eu acho que democracia é sempre positivo. Debate é sempre positivo. Não é? E eu acho que o que teve de
novo nesse debate é que se deixou de discutir temas bem gerais e se partiu para mostrar que a democracia americana não é muito diferente da democracia brasileira. Existe corrupção e do resto do mundo, não é? Mas, infelizmente, a democracia ainda é o melhor sistema que nós temos, porque o outro lado seria o autoritarismo, o totalitarismo e a perseguição. Mas tem uma coisa aí também que eu acho que é muito comum, que tem a ver com a derrota de Hillary. É que o eleitorado nos Estados Unidos, como também todo mundo, ele está descrente dos políticos profissionais, não é? Quer dizer, Donald Trump, ele se apresentou como homem de negócio, um homem inovador, e isso pesou muito para a sua eleição. Hillary Clinton sabia que ela tinha uma grande rejeição, mas ela queria ser presidente, não é? E essa era a única oportunidade dela. Eu acho que agora se aposentar para ela e para Donald Trump ver se ele realmente tem condições de ser presidente. Porque se ele deixar essa interrogação no ar, se ele não dizer claramente que é proibido numa democracia, é inconstitucional perseguir pessoas, defender o racismo, perseguir estrangeiros, etc., então a situação americana vai se agravar, porque agora ele é o presidente eleito, não é? Ele não é mais o candidato. Não é? E uma democracia não tolera dupla conversa. Ou é ou não é. Uhum. Venceu a força, né? Venceu o imaginário popular do grande cowboy americano? Eu acho que não. Eu acho que não é nem tanto o grande cowboy. Eu acho que é a classe média americana, que perdeu o emprego quando, com os acordos de livre comércio, quando as indústrias americanas foram para a China, e eles ficaram sem emprego, queda de vida, baixa qualidade de vida e sem perspectiva no futuro. Eu acho que nessa leitura otimista, não é, se as coisas caminharem corretamente, é uma retomada do crescimento, da qualidade de vida dos Estados Unidos e da reorganização da democracia americana. Mulheres, negros, religiosos... homossexuais, latinos, brasileiros, mexicanos, todos esses foram ofendidos, deficientes físicos, durante a campanha dele. Não só ofendidos verbalmente, mas fisicamente. Quer dizer, o que todos perguntam é do dia para a noite que ele vai mudar? E se esses grupos tradicionalmente... Nos Estados Unidos tem mais de 100 grupos armados, grupos políticos armados organizados que apoiaram Donald Trump. E se essas pessoas decidirem, do dia para a noite, estarem presentes como milícias nas ruas e começarem a perseguir as pessoas, os latinos, por exemplo, não é? Que tipo de sociedade ou que tipo de conflito irá se desdobrar a partir desses atos? Isso é o que todas as pessoas temem. É um fenômeno que pode se repetir em outros lugares do mundo. Inclusive, aliás, já aconteceu na Europa e pode acontecer aqui no Brasil também. Eu vejo o caso da Europa, eu diria que a direita na Europa é uma direita light. A grande preocupação da Europa é que a migração, essa população que está migrando com a guerra, que são milhões de pessoas, é grande demais para comportar nos países europeus. E o que eles procuram é não só controlar, mas limitar. Mas não existe uma preocupação ideológica em desenvolver e espalhar o racismo e a perseguição. No Brasil, apesar de existirem alguns candidatos de extrema-direita radicais, mas esses candidatos, na minha maneira de entender, não representam um setor específico do Brasil. Não representam o empresariado, não representam a classe média, não representam os trabalhadores. Quer dizer, é muito mais um discurso falso e inovador a partir do que está ocorrendo lá fora do que algo que esteja ligado com o movimento social no Brasil. Professor Marcos Guedes, cientista político da Universidade Federal de Pernambuco, uma honra em tê-lo aqui no nosso programa. Vou deixá-lo à vontade aqui para as considerações finais. O que é que a gente ainda pode colocar aqui no finalzinho em relação a essa nossa conversa de hoje sobre a eleição nos Estados Unidos e a nossa perspectiva? Eu acho que tem duas coisas aí que é bom que o telespectador fique de olho. Primeiro, o desdobramento, a resposta a essa interrogação que o presidente americano eleito ainda está deixando no ar.
porque as próximas 2 ou 3 semanas vai deixar claro se a sociedade americana vai evoluir na direção de, quem sabe, uma guerra civil, ou se as políticas sociais que ele defendeu abrirão um caminho para uma nova emergência dos Estados Unidos de desenvolvimento. E, por outro lado, o Brasil. Eu acho que o Brasil não pode ficar esperando que o Donald Trump tome posse e venha propor alguma coisa para a gente. A gente tem que se preparar e propor alguma coisa para ele que nos beneficie também, porque senão nós vamos pagar parte do pato que ele cozinhou mal cozido durante a campanha. Muito obrigado, professor, pela entrevista. Por hoje é só. Amanhã a gente volta com mais um programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste. Na sequência, está chegando aí a Valesca Andrade, ela com o programa Metrópole Pernambuco, com as atrações do mundo cultural da nossa terra, né? E o nosso programa é reprisado à meia-noite. Muito obrigado a todos. Amanhã a gente volta. Até lá.